Graças e paz, meus amados irmãos. Vamos dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora vamos falar sobre o período interbíblico, né? A lição 11 da revista Exílio e Restauração. E iremos inicialmente falar sobre o Império Greco-Macedônio. A palavra de Deus fala em Amós 8, de 11 a 12, eis que vem dias, o Senhor Deus, em que enviarei sobre fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, e buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Mas o período interbíblico foi do período de 400 anos antes de Cristo até 5 anos depois de Cristo, né? Foram 400 anos de silêncio do última mensagem de Malaquias, depois 400 anos, e veio somente após a chegada de João Batista no Novo Testamento. Nenhum profeta falou nesse período. Esse período é dividido em 4 partes. O período persa, de 430 a 331 a.C., o período grego, de 311 até 167 a.C., período macabeu, de 167 até 63 a.C., e período romano, de 63 a.C. A ausência de registro bíblico, ela não significou a inatividade de Yahvé, apenas a interrupção do ministério profético, até que se manifestasse a voz que clama no deserto. Isaías, em 40 versículos de 1 a 5, ele fala com muita propriedade, mostrando esse tempo em que haveria de novamente haver uma voz profética, quando ele fala: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente, Jerusalém, bradai-lhe que já é a sua malícia acabada, que a sua iniquidade está explícita, expiada, e que já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, será abatido todo monte, todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, o que é escalabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Nós vemos Isaías mostrando exatamente o que ia acontecer. 400 anos depois, aparece João Batista, a voz que clama no deserto. Mas, para a entrada do período greco-romano, há necessidade do final do período persa. No livro de Daniel, capítulo 11, versículos de 1 a 4, ele faz a citação do que iria acontecer, quando ele diz: eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Agora te declarei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, será repartido para os 4 ventos do céu, porém não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Aqui do lado nós vemos o significado de Daniel 2, nessa estátua erigida, e então ele mostra aqui a cabeça de ouro, significa o Império da Babilônia, e aqui ao lado temos o período em que ele ocorreu. O peito de prata seria a Média e a Pérsia, o quadris de bronze seria a Grécia, as pernas de ferro seria Roma, e pés de barro e ferro seria Roma dividida, pondo assim o fim do período interbíblico. Nós vemos aqui que a Pérsia
ela praticamente dominou com as suas batalhas, com as suas invasões, vários países ao redor, como Armênia, Cilícia, Lídia e outros lugares, fazendo uma grande expansão do domínio persa. Porém, o domínio persa, nós vemos que o domínio persa já havia conquistado todo o Oriente, chegando até a Índia, e começa a avançar rumo ao Ocidente, que se opuseram valorosamente à resistência, tanto nas batalhas navais como em terra. Nós vemos que Xerxes, ele já havia dominado a Índia, aí os seus olhos se voltou para a região da Grécia. E nós vemos aqui nessas ilustrações que em 490 a.C., a batalha de Maratona entre atenienses e persas marca o início dos combates em terra. Nós temos aqui um feito do povo dos espartanos, que deu até origem a um filme, os 300, né? De 300 espartanos, que dificultou o avanço no estreito de Termopilas, fazendo assim, atrasando bastante o avanço de Xerxes sobre Roma, sobre a Grécia. Em 480 a.C., houve uma batalha naval e uma frota de 1000 barcos foi emboscada pelos gregos e praticamente dizimada. Também relatada em alguns filmes épicos em que vê os gregos ali derrotando a grande marinha persa. E surge o rei poderoso, né? Ali no Daniel, como nós lemos anteriormente, haveria surgir um rei poderoso, e esse rei é Alexandre o Grande. Segundo Daniel, surge esse rei poderoso. Alexandre Magno, ele não era grego, mas sim um macedônio. O seu pai Filipe foi um grande líder militar, e em 334 a.C., a sua sede de poder o levou a consolidar o domínio sobre os gregos, surgindo o Império Greco-Macedônio. Ele voltou a olhar para o Oriente e foi expulsando os persas para o Oriente, tomando os territórios e os povos que tinham sido dominados pelos persas. Eles recebiam Alexandre como um libertador e aderiam espontaneamente à formidável cultura grega, e Alexandre usava o seu exército como também a diplomacia. Alexandre tomou todas as capitais do Império Persa, por fim destruiu, em 325 a.C., Persópolis, reconciliou a cultura persa, casando-se com a filha de Dario, e os seus 80 generais também casaram-se com mulheres da nobreza persa. E os outros 10.000 macedônios tomaram concubinas persas, cumprindo a primeira parte da profecia de Daniel. O mito sobre Alexandre associado a Jerusalém. Flávio Joséfo, que é historiador hebreu, ele conta que os persas haviam se retirado e os sacerdotes judeus foram ao encontro de Alexandre, devidamente investidos, isso é, paramentados, e o rei macedônio havia sonhado, numa noite anterior, com um homem trajano com aquelas vestimentas, e disse ele que venceria Dario, tomando todo o império, e tudo o que fizesse seria bem sucedido. Alexandre entendeu como um sinal de Deus, e se curvou diante do grão sacrificador judeu, e foi ao templo oferecer sacrifício. O sumo sacerdote mostrou o livro de Daniel, que estava escrito que um príncipe grego destruiria o império persa, e Alexandre ganhou assim a simpatia dos judeus e lhes ofereceu isenção de impostos no 7º ano e outros favores. Mas Alexandre foi alguém que mudou o mundo da sua época. No livro do pastor Enéas Tonini, ele faz uma citação de Ário, que interpretou a vida de Alexandre, afirmando que Alexandre era diferente de todos os homens que foi dado ao mundo por especial desígnio da providência. Diziam que Aristóteles
quando Alexandre aprendia sentado aos seus pés, aconselhou um dia que tratasse os gregos como homens livres e os orientais como escravos. E Alexandre respondeu-lhe: a minha missão é divina e consiste em unir e reconciliar o mundo. No seu curto período de 13 a 14 anos, ele lançou as bases de uma nova civilização, contribuiu grandemente para o bem da humanidade, de um modo especial para o advento de Jesus. Nos dias de Alexandre, tudo prosperou. Depois da sua morte, continuou a prosperar. A sua marcha sobre a Ásia não só provocou uma maré de soldados, mas também de administradores, de comerciantes, de colonizadores. A mistura da cultura e raças alavancou a civilização em uma era mais cosmopolita. A distribuição do ouro e a prata da Pérsia e uma série de obras públicas, estradas, canais de irrigação e novas cidades promoveu prosperidade e desenvolvimento econômico. A história diz que o auge do reino de Alexandre, ele morreu provavelmente por uma doença adquirida na Índia. Não deixou descendentes, de modo que seus 4 principais generais, Ptolomeu, Seleuco, Lisíaco, Cassandro, dividiram entre si o Império Macedônio. No texto do livro Período Interbíblico, do pastor Enéas Tonines, cita que Alexandre tinha um filho ainda muito pequeno e um irmão que era praticamente louco, né? Por isso que ele passa aos seus generais mais próximos, que foram homens que vieram com ele desde da sua juventude. Mas a história dos hebreus, que contada por Flávio Joséfo, dizem que houve divergência entre eles com relação ao governo. Os quais causaram sangrentas e longas guerras, desolação em várias cidades e morte de um número muito grande de pessoas. E com isso, o reino de Alexandre se dividiu. Nós olhamos aqui, a Bíblia em si, ela não trata assim desse fato histórico. Mas no livro de 1 Macabeus, que é um livro apócrifo, que não tem inspiração, é considerado inspirado, mas porém existem muitos fatos históricos contidos neles, e por isso eu vou citá-los aqui nesse estudo. 1 Macabeus 1, versículos de 1 a 9, diz assim: E aconteceu que já o senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe, da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dario, rei dos persas e dos medos, reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades, matou vários reis da região, avançou até os confins da terra, apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo do seu coração, ensoberbeceu. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tomaram seus tributos. Mas em seguida adoeceu e viu que a morte se aproximava, e convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde a sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu, e seus oficiais exerceram o poder, cada um em seu próprio reino. Então o livro de Macabeus não é um livro inspirado, queria deixar bem claro isso, embora a Igreja Católica o adote como livro inspirado. Mas é um livro que possui muitos fatos desse período interbíblico, mas fatos históricos, facilmente comprovados pela história secular. Só que, diante de tudo isso, o Reino do Sul se formou, nesses 4 reinos, se foram 2 reinos que se chamaram Reino do Sul e Reino do Norte. E foi uma profecia também de Daniel. Daniel, em sua visão, ele foi avisado entre os herdeiros de Alexandre que afetaria o povo judeu. A guerra entre Ptolomeu, que estava ao sul do Egito, e os Seleucidas, que estavam ao norte da Síria. Então, no princípio, a Palestina ficou sob a influência dos Ptolomeus,
Depois os seleucidas a conquistaram, de modo que os judeus ficaram mais uma vez envolvidos entre dois exércitos poderosos que usavam seu território como passagem para a guerra. E Jerusalém viveu dias turbulentos, sem reis, sem liberdade e sem profetas. Em Daniel 11, versículos de 5 a 7, fala exatamente sobre esta situação. Ele diz assim: será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, o seu domínio será grande, mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que tiverem trazido ao seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra ele, e prevalecerá. Então, Daniel, profetizando que o reino do sul, contra o reino do norte, que haveria essa batalha. Mas o anjo do Senhor fala a Daniel em uma outra visão, e anunciará dias ainda mais terríveis, quando a assolação se abaterá ferozmente sobre Jerusalém. O texto se encontra em Daniel 8, versículo 20 a 26, que diz assim: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo e o rei da Grécia e o grande chifre que tinham entre os olhos é o primeiro rei, ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será atendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe prover, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em uma segurança, e se levantará contra os príncipes dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã foi falada e verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere aos dias muito distantes. Então Daniel, o anjo, fala que haveria e se abateria ferozmente uma assolação sobre Jerusalém. Concluindo nosso estudo, nós vemos que, conforme as profecias de Daniel, Yahvé estava tratando e purificando os do pecado. Mas o plano redentor era maior do que Israel imaginava. As forças terrenas e espirituais, muito maiores, estavam em ação, concorrendo para que o mundo estivesse preparado para a chegada do Messias. Não só os judeus, mas os persas, os gregos, os macedônios estão nas mãos de Yahvé, e levantará e abaterá a quem quer e conduz todas as coisas segundo o seu querer. Daniel 4, versículos de 34 a 35 diz: mas no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantarei os meus olhos no céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvarei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão, lhe diga: que fazes? Nós vemos que o plano de Deus era muito maior. Nós falamos de que todos os impérios que viveram nesse período interbíblico, eles tiveram uma contribuição para
facilitação da pregação do Evangelho. E nós trataremos mais para frente dos outros impérios que viveram nesse período de 400 anos, e vamos ver se nós conseguimos elucidar a contribuição de cada um para que a vinda do Messias pudesse chegar ali naquele momento adequado, na plenitude dos tempos. E eu aconselho para quem quiser um maior conhecimento, ler o livro Período Interbíblico do nosso amado pastor Enéas Tonini. Muito amplo, muito rico em detalhes. Deus abençoe, querendo Deus. Até a próxima lição. Deus abençoe, em nome de Jesus.